Queridos, o tema da minha palavra é a construção de um milagre. Eu quero extrair de uma história bíblica poderosa, como tantas, mas essa de uma forma mais precisa, essa temática. A temática de acessarmos e vivermos um milagre. Ontem eu estava meditando nessa história e o Espírito me dando compreensões desse texto. E eu sei que nessa noite você vai sair daqui com uma porção para entrar nos próximos dias, o mês de maio, acessando milagres e respostas de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão bem alta e eu libero isso. A vida do crente, a vida daquele que é fiel a Deus, é marcada por milagres extraordinários. Essa é a primeira verdade que eu quero liberar sobre você. E o texto, 2 Crônicas, capítulo 20, nos mostra a vida de Josafá. Um rei que é marcado por integridade, fidelidade a Deus, como esse texto que nós vamos ler. O Senhor confia, levanta, estabelece um rei para conduzir o seu povo, e esse rei tem uma vida íntegra, temente, dependente de Deus. Mas nós lemos aqui no capítulo 20 que Josafá e o seu povo agora estão em uma rota de uma guerra iminente, uma situação inesperada, algo que agora está prestes a acontecer, que este rei e o seu povo precisam saber lidar. Aqui é a primeira instrução que eu quero te dar. Muitos têm na cabeça uma ideia equivocada sobre viver a vida no Senhor, ou conduzir a sua vida debaixo da... Oi. Muitos têm uma ideia equivocada do que é viver a vida no Senhor. O que é viver a vida em um princípio, em uma clareza dos céus para a sua história. Entenda isso e receba essa instrução sobre a sua vida. Muitas vezes você tem na sua cabeça que a ideia de seguir os princípios de Deus e seguir aquilo que Deus tem vai te eximir, ou de alguma forma você não vai sofrer por momentos desafiadores na sua história. Meu irmão, receba essa clareza no seu coração. Lutas, desafios fazem parte da vida de todos nós. Vou dizer de novo. Lutas, desafios fazem parte da vida de todos nós. E não é porque você está na igreja, pastor, eu estou vindo no culto, pastor, eu estou lendo a palavra, pastor, eu estou fazendo tudo certinho, e olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou encarando. Ei, meu irmão, lutas, guerras, circunstâncias adversas fazem parte da vida de todos nós. Sabe por quê? Porque é nas lutas que você acessa um nível poderoso de Deus em seu favor. Eu vou dizer de novo, é nas lutas, deu certo aí, vaso. É nas lutas, é nos momentos difíceis que você experimenta algo poderoso, sobrenatural do Senhor na sua vida. Levante sua mão e eu libero essa palavra sobre você.
você não vai fugir das lutas e dos embates da tua vida, porque dentro desses momentos você acessa o poder e a glória de Deus agindo em seu favor. Essa é a primeira verdade. Verso 1 diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme, olha só, vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josué decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda no Senhor. Pastor, o que esse texto me ensina e te ensina? Olha para mim. A sua resposta está em Deus. Vou dizer de novo: a sua resposta está em Deus. E como eu posso acessar a minha resposta em Deus, pastor? Compreendendo o que o texto me aponta. Josafá ficou alarmado, mas ele ativa um tempo de jejum e de oração. Deus tem respostas para a sua vida, mas Deus só responde àqueles que o buscam em intimidade. Vou dizer de novo: Deus tem resposta para a tua vida, mas Deus só responde àqueles que o buscam em intimidade. Eu quero te despertar nessa noite, que Deus está te chamando a um nível mais profundo com Ele. Vou dizer de novo: Deus está te chamando para um nível mais profundo com Ele. Deus está te chamando a tirar a máscara de mergulho e colocar um cilindro de oxigênio, para que você venha a lugares mais profundos na vontade, na presença, na revelação dEle para a tua vida. Vem comigo, Lagoinha. Tem gente esperando resposta, maratonando no Netflix, e houve silêncio na congregação. Eu fico assustado quando eu vejo um crente que está na prova, está esperando uma resposta de Deus, dizer para mim: pastor, já viu a série do Netflix? Está vendo dorama, meu Deus, e esperando resposta de Deus, está esperando direção de Deus, passando horas e horas com o dedinho assim, vendo as redes sociais, está no culto e o dedo está assim, de tanto que vê as redes sociais. Meu irmão, eu estou aqui para te apontar uma verdade bíblica, porque o texto está me mostrando: Josafá agora está em uma guerra iminente, ele está agora no momento desafiador da sua vida, e o que ele faz? Ele vai a Deus que tem resposta, mas ele não vai a Deus dizendo: Deus, e aí, o Senhor vai fazer alguma coisa? Não, ele decide chamar o seu povo para um nível de intimidade, para um nível aonde eles irão buscar a revelação e a direção de Deus. Vem comigo, você é minha igreja e hoje é meu aniversário, você tem que fazer o que eu quero, aleluia. Você vai acessar, debaixo de lutas e desafios, os maiores níveis de intimidade com o Senhor. É tempo de você e eu entendermos isso. Que saudade que eu tenho de ouvir pessoas que, quando estão na prova, estão dizendo: pastor, eu estou num propósito no monte, aleluia, 40 dias. Que saudade, pastor, ou melhor, olha, pastor, o que eu estou fazendo, eu estou numa campanha pela minha família. Que saudade poder sentar com pessoas que estão na luta, na prova, mas não estão dando vazão aquilo que estão vendo, mas estão buscando no Deus que tem resposta, que tem direção, que tem algo para estabelecer sobre a sua vida, o agir dEle.
Eu profetizo mais uma vez, vem comigo. Essa é a primeira etapa da construção de um milagre. Compreender que Deus é a minha resposta, mas Deus sendo a minha resposta, eu preciso estar nele, em intimidade, em busca, sendo intenso. Josafá para tudo e diz: nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos tirar o óculos do mergulho e nós vamos pegar um cilindro, porque nós vamos mais profundo, nós vamos a um nível que nós ainda não acessamos. Ah, Lagoinha, eu profetizo isso sobre a tua vida, eu profetizo isso sobre a tua casa, eu profetizo isso sobre todo o teu ser nesta hora. É tempo de nós buscarmos a Deus como nós nunca buscamos. Que as suas maiores lutas te levem para níveis ainda não acessados em Deus. Que as suas lutas te apontem uma intimidade com Deus de uma forma sobrenatural. Quem está comigo dá um glória a Deus. Josafá levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e reclamou, não. Murmurou, não. Entrou em crise, não. Orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não é tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja um castigo da espada, da peste, da fome, nós os colocaremos em sua presença diante do templo, pois ele leva o teu nome. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deu por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Olha aí apontando a justiça de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, 6 pessoas entenderam, os nossos olhos. Ei, igreja, olha só o que esse texto está me ensinando. Os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos até os de colo, estavam em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zic, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá, ó Judá, ó Jerusalém, ó Lagoinha. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aonde tem busca tem resposta. Vou dizer de novo: aonde tem busca tem resposta. Aonde tem entrega tem milagre chegando. Depois do tempo de separação, de busca, o que aconteceu? Resposta de Deus chegou. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz.
De madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu, pastor Tiago? Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avistava o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e tantos objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Verso 29 eu encerro. O temor de Deus veio sobre todos na nação, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Olha para mim. Josafá entendia que Deus era a sua resposta. Mas a partir do versículo de número 6, quando ele ora, ele nos mostra algo muito interessante. E a segunda clareza que eu quero te dar para a construção de um milagre: traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque aquilo que governa a sua mente vai refletir as tuas emoções e automaticamente o teu comportamento e as palavras que saem da tua boca. Vou dizer de novo: aquilo que está na sua mente vai gerar sentimentos e emoções, e automaticamente isso vai ser revelado no seu comportamento, nas suas palavras e nas suas decisões. O nosso grande desafio, pastor Marcelo, está em compreender que aquilo que precisa estar na nossa mente é aquilo que nos dá esperança. Muitas pessoas estão constantemente trazendo à sua memória o fracasso, a derrota, a perseguição, aquilo que não deu certo. E automaticamente isso vai gerar um sentimento, isso vai gerar uma emoção, e automaticamente isso um comportamento e uma palavra que sai da sua boca. Casamentos que estão vivendo tempestades, momentos difíceis, certamente um ou outro, ou os dois, estão constantemente lembrando daquilo que o outro fez ou deixou de fazer. Pessoas que estão prestes a abrir mão do ministério, do chamado, que estão prestes a sair da empresa onde estão, fechar o seu negócio, constantemente estão trazendo aquilo que não deu certo, aquilo que não foi do seu jeito, aquilo que deveria ter sido diferente, e você insiste em trazer à sua memória só aquilo que de fato te leva a uma angústia emocional. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, que a sua mente esteja constantemente sendo encharcada por aquilo que te dá esperança. Josafá está dizendo: Deus dos nossos antepassados, Deus que já fez tanto lá atrás, Ele está encharcando a sua mente com lembranças, com memórias que vão trazer sobre ele, assim, um sentimento de esperança, que automaticamente vai destravar um comportamento, e isso fará com que ele libere palavras que tragam o reino e o propósito de Deus sobre a sua vida.
Eu te pergunto, o que passa na sua mente? O que você constantemente faz questão de lembrar? Quarta-feira agora, eu e a pastora Fernanda fizemos 15 anos de namoro, aleluia. Até hoje eu tenho a blusa do dia em que eu pedi ela em namoro. Na lanchonete da Lagoinha Matriz, nós estávamos comendo uma coxinha, aleluia. E eu orando para ela não pedir outra, porque meu dinheiro estava curto. Seminarista, vivendo não um dia de cada vez, vivendo um minuto de cada vez. Saímos para jantar, lembramos aquele dia, as promessas, a alegria dos primeiros dias, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Se você fizer questão sempre de lembrar da falha do seu marido, minha irmã, se você fizer disso aquilo que governa a sua mente, certamente o sentimento que estará em você será de angústia, e as suas decisões, os seus comportamentos serão de justiça própria. Se você olhar para a igreja, olhar para um ambiente como esse, só lembrar aquilo que um dia você viveu de desafio neste contexto igreja, certamente você vai olhar, um sentimento vai ser gerado, você vai dizer, é melhor eu não me envolver mais. Quando você olha para o seu trabalho, você olha para o seu negócio, você olha para aquilo que você tem se dedicado tanto, e talvez aquilo que você se dedica tanto não está acontecendo da forma que você esperava, e se você permite com que isso encharque a tua mente, certamente o seu sentimento em relação a isso será de desistência, de abrir mão. Mas o Senhor te trouxe aqui com cordas de amor nessa noite, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A sua mente, os seus dias serão encharcados de lembranças, de recordações da fidelidade de Deus, de um Deus que já te livrou, já te sustentou, um Deus que já mostrou para você que Ele é fiel, um Deus que já provou para você que Ele pode todas as coisas. Ei, Lagoinha, eu libero, eu profetizo isso sobre a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos, hoje, nessa hora, neste momento, se alinham com as lembranças daquilo que Deus já fez e já operou na sua vida. Você pode olhar para trás e fazer como Josafá. O Senhor já fez, o Senhor já operou, o Senhor deu uma promessa, o Senhor já me livrou, o Senhor já abriu uma porta, o Senhor já curou meu marido, o Senhor já fez um tempo de milagres na minha casa. Ei, recorde disso, traga à memória isso, estabeleça isso como aquilo que você vai pensar todos os seus dias, para que o seu coração seja alinhado para viver e acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está recebendo, diga aleluia. Mas no versículo 17 há algo muito interessante. Josafá ora, ele se posiciona, mas agora, depois da palavra que o profeta libera, há algo muito forte. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Olha que coisa linda. Imagina Deus falando para você assim: você não vai precisar lutar. Olha, cheguei a ouvir um amém mais forte. Vamos lá. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Olha que coisa linda. Mas olha o que o texto continua nos mostrando. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Medo e desânimo, sentimentos, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Agora, hoje eu recebi uma xícara de presente escrito: eu vou apertar o parafuso, aleluia. E agora eu começo a apertar o parafuso, porque nós temos um grande equívoco.
de achar porque Deus nos dá uma palavra, nós não vamos ter nenhum sentimento contrário. Porque Deus me deu uma palavra, agora eu me tornei um anjo. Sou um anjo, dá um tapa na cara. Não senti nada. De outro, não estou sentindo nada. Muitas pessoas caem no engano de achar, porque Deus deu uma promessa, porque Deus te deu uma palavra, porque Deus te deu uma direção, agora você virou super-herói. Mulher maravilha. Não tenho que sentir mais nada. A palavra não foi: Deus vai lutar em favor de vocês, sim ou não? Essa batalha é do Senhor, sim ou não? Vocês não vão precisar guerrear. E por que Ele diz: mas não tenham medo? Por que Ele diz: não desanimem? Porque mesmo diante de uma palavra, mesmo diante de uma promessa, mesmo diante de algo que Deus vai fazer, eu preciso controlar o que eu sinto. Eu preciso compreender que terei reações, sentimentos dentro de mim. Não é porque você tem uma palavra, meu irmão, não é porque Deus te prometeu algo, não é porque Deus vai fazer algo na tua vida, que agora você se tornou alguém que não tem nenhum tipo de sentimento contrário dentro de você. Deus vai te dar uma palavra, mas o medo vai continuar aí dentro tentando te parar. Deus vai te dar uma direção e o desânimo vai vir. Você vai ter uma palavra de Deus, e tantas realidades vão vir contra você, tentando te colocar nesse lugar de anulação. Mas agora você vai dar o maior amém da sua vida depois disso que eu vou liberar. Mas eu profetizo isso sobre você. Você vai submeter tudo aquilo que você sente, aquilo que Deus falou sobre você. Poderia ter sido bem melhor, vamos lá. Você vai submeter tudo aquilo que você sente, aquilo que Deus falou sobre você. Vocês têm uma palavra, vocês vão lutar, vocês vão se posicionar, vocês agora vão ir para o lugar a qual vocês têm que ir, mas vocês precisam compreender: o medo, o desânimo vai tentar se levantar, mas submetam aquilo que vocês sentem, aquilo que Deus está prometendo para a sua vida. O nosso grande desafio está nisso: submeter o nosso sentimento, aquilo que está na nossa alma, gritando, bradando, aquilo que Deus falou. Deus disse que vai te usar e você está com medo, resistente, e você diz assim: viu? Deus não falou. Tem que cuidar, porque tiraram umas fotos minhas fazendo careta, sangue do cordeiro. Deus te dá uma direção. Deus diz que vai estabelecer você como alguém no reino. Vem as diferenças, vem as lutas, e você entra em crise. Olha o que eu estou sentindo. Pastor, qual seria a sua vontade para a igreja? Para cada membro de Lagoinha, para a igreja no todo, essa verdade. Porque o que eu mais vejo hoje não é falta de oportunidade. O que eu mais vejo hoje não é falta de agir de Deus e poder de Deus. Mas o que eu mais vejo hoje, em mais de 2 décadas dentro da igreja, são pessoas que abortam o que Deus tem, porque valorizam mais o que sentem do que aquilo que Deus disse. Você acha que eu cheguei até aqui como? Desde os meus 14 anos de idade. Hoje eu completo 37. Desde os 14 anos de idade dentro da igreja, eu já vi de tudo que você pode imaginar. Eu já me deparei com situações inacreditáveis. Mas o que me fez chegar aqui, e o que vai me fazer chegar além, é essa verdade: o que eu sinto não pode ser mais forte do que Deus. O que eu sinto
não pode ser mais forte do que a palavra. O que eu sinto não pode ser mais forte do que aquilo que veio da minha alma, do meu coração. O que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, não pode ser mais poderoso do que aquilo que Deus me prometeu. Lagoinha, levanta a tua mão e para de me olhar com essa cara que não está entendendo, porque você está entendendo, e não me faça fazer você levantar a mão diante da pergunta que eu quero te fazer, mas não vou por respeito. Aleluia. Quantas vezes você já abortou tantas coisas de Deus, e o diabo te cerca rapidinho, sabota você com um sentimento, com uma crítica, com uma maledicência, e você tem abortado. Mas Deus te trouxe aqui com cordas de amor hoje, e eu profetizo que essa verdade está sendo escrita na tábua do teu coração. Eu profetizo que essa verdade está sendo escrita na tábua do teu coração, e isso vai te governar a partir de hoje, em nome de Jesus. O que eu sinto não vai conduzir os meus dias, mas aquilo que Deus me prometeu é o que me faz avançar para estabelecer e viver toda a vontade de Deus para a minha vida. Submeta isso. Ei, vocês terão medo. Ei, vocês podem desanimar no processo, mas submetam a uma palavra. Deus vai guerrear por vocês. Olha que coisa esclarecida para nós aqui, meu irmão. Olha que coisa clara para nós aqui. Você vai ter momentos de desânimo, você vai ter momentos de fraqueza, você vai ter momentos de angústia, você vai ter momentos onde você vai olhar para o teu marido, para a tua esposa, você vai dizer: meu Senhor, tem misericórdia. Você vai ter momentos que você vai olhar para o teu chamado, para o teu ministério e falar assim: Senhor, não tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas nesses momentos, declare: eu tenho uma palavra. Deus disse que essa batalha é dele. Deus disse que esse exército, esse povo que está se levantando, é Ele que vai guerrear em nosso favor. Por isso, medo, você não vai me governar, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Levanta a tua mão mais uma vez aí, em nome de Jesus. Eu libero e profetizo isso sobre a sua vida. Aquilo que te governa, aquilo que te faz avançar, aquilo que te faz proceder a continuar, em nome de Jesus, é aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Agora, como que essa palavra, Márcia, vai permanecer me governando? Porque não basta eu ter a palavra e me posicionar, ela precisa permanecer governando a minha vida. E o texto me mostra. Versículo de número 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram do deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e serão sustentados. Tenham fé nos profetas, sim, e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem, louvarem ao Senhor, sim, pelo seu esplendor, pela sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Pastor, como manter essa palavra me governando? Através de uma arma poderosa de batalha, de guerra, a arma chamada adoração.
Pastor, como eu mantenho essa chama acesa? Como eu mantenho essa palavra queimando dentro de mim? Como manter uma palavra de Deus, estando no governo da minha vida e as minhas emoções, se submetendo a isto? Adorando, louvando, adorando e louvando, adorando e louvando, adorando e louvando, adorando, exaltando, bendizendo, a adoração como arma de batalha. O que esse texto, Júnior, está me mostrando é que a adoração, ela prepara um ambiente. Vou dizer de novo, 7 pessoas entenderam. O que esse texto está me mostrando, o que Josafá e o seu povo, e o que Deus estava instruindo o seu povo e nos instruindo hoje, é que a adoração, ela prepara um ambiente. A adoração como arma de guerra, de batalha, de ataque. Aquilo que você está fazendo com a sua boca, aquilo que você está fazendo com os seus lábios, é criar um ambiente. E esse ambiente pode ser em seu favor ou contra você. Porque tem pessoas que até preparam o ambiente, mas esse ambiente encharcado e marcado por críticas, por murmuração, por maledicência. Então esse ambiente é contra você. Agora, se você decidir preparar um ambiente aonde você traz os céus para a terra, onde você adora, onde você exalta, onde você engrandece, onde você profetiza, onde você está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso, majestoso. Você está liberando palavras e esse ambiente está sendo preparado. Isso está movendo em seu favor. Lagoinha, pegue esses passos que Deus está te apontando nessa noite. Pastor, eu não estou conseguindo submeter aquilo que eu sinto à palavra. Você até declara, mas isso não permanece. Receba esse conhecimento, só vai permanecer quando da tua boca sair a adoração. Quando da tua boca sair vida, 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 vida. Meu Deus, pega isso aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que a tua casa se torne um lugar, um ambiente de adoração. Eu profetizo que o teu carro se torne um ambiente de adoração. Eu profetizo em nome de Jesus que o seu trabalho vai se tornar um ambiente de adoração. Eu profetizo em nome de Jesus que o seu caminhar vai ser declarando poderoso, majestoso. Sim, tu és Senhor fiel, magnífico. Isso está abrindo uma atmosfera de milagres em seu favor. Isso está fazendo com que a palavra que Ele tem para você permaneça no lugar que ela tem que estar, governando sobre aquilo que você sente, governando sobre aquilo que a sua alma está tentando fazer. Ei, receba isso nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo, levanta a tua mão, eu profetizo sobre você hoje um novo nível de adoração ao Senhor. Pastor, mas eu venho no culto de domingo. Com todo respeito e carinho, você está se achando super crente por causa disso? Com todo respeito e carinho, meu irmão, milagres são construídos. A Iana, minha filha de 4 anos, ela fica pintando, cantando. Ela passa o dia inteiro cantando. Miguel entra dentro do carro, começa a cantar, e é notório um ambiente mudar. Muitas vezes eu e a pastora Fernanda estamos numa batalha, num momento desafiador, e nós ouvimos a Iana cantar: Deus é bom para mim,
Deus é bom para mim, feliz estou cantando, Deus é bom para mim. A gente ouve aquilo, é um ambiente que vai mudando, uma atmosfera que muda. Eu quero liberar e profetizar isso sobre a sua vida. Receba esse conhecimento aqui. Eu profetizo isso